Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um vídeo para o canal Voz Espiritualista e hoje nós daremos continuidade à leitura e estudo do livro O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda, escrito por Leal de Souza. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, beleza? Bom, antes de nós começarmos, um recadinho rápido. Eu estou escrevendo um novo livro chamado Desenvolvimento Mediúnico na Umbanda Passo a Passo e estou publicando os capítulos lá no meu blog umbandasimples.com.br. Então, se você quiser acessar e acompanhar essa publicação, www.umbandasimples.com.br. Beleza? Muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura desse livro partindo do capítulo 3. Portanto, se você não assistiu o primeiro vídeo, pausa aqui, corre lá, assiste, senão você vai perder a sequência dos assuntos, tá? Então vamos lá, capítulo 3. As subdivisões do Espiritismo. O Espiritismo no Rio de Janeiro, como em toda parte, varia em modalidades, dividindo-se em ramificações. Possuímos nesta capital centros ligados pela orientação e pelos ritos à tradição dos velhos tempos egípcios. Temos as diversidades das lojas teosóficas, a que faço com simpatia estas referências receosas pelo dever de constatar-lhes a existência, pois muitos teosofistas não gostam de ser confundidos com os espíritas. Contam-se também institutos moldados com adaptações locais sobre antigos modelos indianos. O espiritismo científico, com rigor integral de suas pesquisas, é o menos cultivado na antiga capital do Brasil, certamente pelos pendores religiosos de nosso povo. O kardecismo, que reputa os seus aderentes os únicos praticantes da doutrina, como a pregava Allan Kardec, igualmente varia, unímodo em seus processos e práticas. Há centros representativos da intransigente pureza do espiritualismo sem liga, e os há revestidos de altiva nobreza intelectual, a par dos humílimos constituídos dos chamados pobres de espírito. E aqui tem uma nota sobre a palavra unímodo, que significa que não tem restrições, ilimitado. Bom, no primeiro vídeo eu comentei um pouquinho acerca de como as pessoas do início do século XX compreendiam o Espiritismo. Então, se você não ouviu essa explicação, pausa aqui de novo, assiste o primeiro vídeo, que eu acho muito importante. Agora eu quero aproveitar esse momento para trazer um complemento da explicação que eu trouxe no primeiro vídeo, que é o seguinte. Basicamente, existe aqui na Terra duas grandes modalidades de crenças: as crenças materialistas e as crenças espiritualistas. Quando nós falamos em crenças materialistas, nós estamos falando daquelas doutrinas ou filosofias que dizem que não existe nada além da matéria, então tudo é matéria. Então, por exemplo, morreu o corpo, acabou, não tem nada que sobrevive porque tudo que existe é apenas a matéria. A gente encaixaria nas crenças materialistas, por exemplo, o ateísmo, o niilismo. E aí muita gente estranha e fala, poxa, mas isso não é a negação da crença? Na verdade, não. Porque como você não tem como provar que não existe nada além da matéria, então se você não acredita, você simplesmente não dá crédito, é uma crença. Eu creio que não existe nada, entendem? Então é por isso que existem esse tronco das crenças materialistas. Do outro lado, existem as crenças espiritualistas. E por crenças espiritualistas, nós podemos falar sobre qualquer doutrina, crença, prática, tradição, religião, que acredita na existência de alguma coisa, qualquer coisa, além da matéria. Então, a Igreja Católica é espiritualista, a Igreja Evangélica também, o Espiritismo também, a Umbanda também. Entendem? Então, todas as religiões, como acreditam na existência de alguma coisa além da matéria, elas são por natureza espiritualistas. Então, o espiritualismo é como se fosse
um grande aglomerado. E ali dentro você pode estabelecer subdivisões, que eu nem vou entrar nisso aqui, mas é só para vocês entenderem a diferença entre o materialismo e o espiritualismo. Então, quando aqui o Leal de Souza está dizendo, olha, o espiritismo no Rio de Janeiro é muito diverso, nós temos aqui centros com características indianas, centros com características egípcias, os teosofistas, centros espíritas que são mais rigorosos, centros espíritas dedicados mais aos pobres. Então ele está falando da diversidade do espiritualismo no Rio de Janeiro. Mas naquele tempo se chamava de espiritismo e não espiritualismo, ok? Então eu expliquei bastante isso no primeiro vídeo e estou fazendo essa ressalva aqui, acho que para ficar claro, né? Bom, vamos continuar aqui. Capítulo 4, a transfusão do pensamento. O ativo labor dos centros espíritas, sendo vário, é consagrado uniformemente, ao menos em intenção, ao bem-estar e à felicidade do próximo. Fazem-se em certas sociedades e, sobretudo, em algumas entroncadas no Velho Oriente, concentrações telepáticas coletivas, sempre com objetivos elevados, tendo em vista efeitos determinados. Denominam-nas, às vezes, mentalizações, outras volições, não raro volatizações e, na maioria dos grêmios, concentrações. Consistem elas em transmitir à dada pessoa, com o fim de influir beneficamente em sua conduta, uma onda forte de pensamento, muitas vezes carregada de magnetismo que a envolva, sugerindo-lhe primeiro e conduzindo-a depois às realizações dos atos julgados necessários à sua felicidade ou à de outrem. Assim, num agrupamento reputado entre os adeptos do Espiritismo, consagra-se uma sessão semanal diurna à harmonização dos lares, procurando, durante 2 horas, por meio dessas correntes telepáticas, reajustar os elos de união dos casais em desentendimento. Talvez haja quem não acredite na eficácia desse generoso esforço, mas a minha impressão, baseando-se em pacientes observações, é que são muitíssimos os casos em que os transmissores obtêm êxito completo, e numerosos aqueles em que conseguem atenuar dissídios e desavenças domésticas. Com as mesmas designações e mediante o mesmo processo, procura-se restabelecer de fluidos à distância um indivíduo de forças psíquicas depauperadas. Neste caso, as mentalizações são comparáveis à transfusão do sangue, com que o indivíduo sadio concorre fraternalmente para a restauração de um enfermo, a quem as faz também se despoje em benefício do próximo de energias necessárias ao equilíbrio de seu organismo. Os praticantes das mentalizações, porém, fazendo-as coletivamente, não se exaurem e com facilidade, ajudado às vezes pelos seus guias, mediante o simples repouso de horas noturnas, readquirem os fluidos com que acudiram o irmão abatido e prostrado. Aliás, em todos os centros, ocorre diariamente esse fenômeno de transfusão de energias psíquicas aos débeis e doentes, pois na maioria dos casos os passes são, sem que o saiba com clareza, quem os dá uma satisfação da pobreza enfermiça de uns com a abundância saudável de outros. E não só nos centros, é principalmente nos lares que se opera, nos transportes do carinho materno, esse milagre de transfusão. Junto ao leito dos filhos atingidos pelas moléstias, as mães, no desesperado receio de perdê-los, desprendem de seus organismos poderosas ondas de fluidos magnéticos que os envolvem e completam a ação dos remédios. Bom, olha só o que ele está dizendo aqui, né? Ele está falando sobre um tipo de serviço espiritual que já foi muito comum, de fato, aqui no Brasil, ali nos anos 30, 40, 50, e que gradativamente foi desaparecendo, né?
que eu particularmente conheci como sendo as irradiações. O que era isso? Era uma espécie de... Hoje em dia se fala muito da oração por uma pessoa, né? Então, por exemplo, você chega num centro espírita, aí você quer que ore por um parente seu. Então lá tem um livrinho, aí você vai e escreve o nome daquela pessoa, não é? Antigamente isso também já existia, só que as pessoas não iam embora, elas ficavam. Então juntava a comunidade daquele centro junto daquelas pessoas e eles faziam um trabalho sistemático de harmonização, de irradiação, de concentração mental, de oração em favor daquela pessoa. Então, pelo que ele está dizendo aqui, isso era muito comum na capital, né? Portanto, lá no Rio de Janeiro, né? Nos anos 30, né? E hoje é uma coisa que quase não acontece. Eu só me lembro de um centro espírita que eu já conheci até hoje que tinha esse tipo de trabalho, que era justamente conhecida como irradiação, né? Depois dos estudos, depois das palestras, as pessoas ali se reuniam e passavam um tempo mentalizando a humanidade, mentalizando os sofredores. Eu sei que a Ordem Rosa Cruz, por exemplo, tem um serviço desse, que agora me foge o nome, né? Mas tem lá um serviço diário, né? Todo dia, num determinado horário, tem um grupo de pessoas que se reúne no templo para irradiar esses pensamentos de paz, de harmonia para as pessoas, né? E isso, infelizmente, digo infelizmente porque eu acho que de fato é um pouco pesaroso, né? Mas infelizmente é uma coisa que está desaparecendo, né? Então eu acho uma pena. Vamos continuar, né? Capítulo 5, os médiuns curadores. Lembrando, esse livro você acha para download na internet, mas eu sugiro sempre que você compre, né? Porque assim você incentiva as editoras que estão publicando essas obras, né? O pessoal gosta muito de baixar livro de Umbanda na internet e depois reclama que não tem novos livros chegando, né? Mas o mercado é mercado em todo lugar, então quem é que publica novos livros se as pessoas não compram, né? Então, enfim, acho que vale a pena refletir nisso. Vamos lá. E aqui eu estou lendo através de um Kindle, tá? É um livro eletrônico. Bom, os médiuns curadores, capítulo 5. A quase totalidade das crianças revela portentosos predicados mediúnicos. Porém, só uma pequena minoria de adultos é constituída de médiuns. Assim, na qualidade total dos indivíduos, a mediunidade se embota precocemente. Devemos, porém, considerá-las uma faculdade concedida à generalidade nas criaturas humanas, em grau diferente, dependendo seu aproveitamento das circunstâncias adversas ou favoráveis de cada existência. Parecem à primeira vista que para defender e conservar a mediunidade deveríamos desenvolvê-la na meninice. A experiência e os guias ensinam o contrário, pois o desenvolvimento em tenra idade perturba e compromete o organismo em constituição. Concordo plenamente. As crianças antes dos 12 anos não devem ser admitidas nas sessões que não sejam de preces ou de doutrinação, pois nas outras basta o reflexo dos trabalhos para lhes abrir a mediunidade e, portanto, prejudicá-las. Não concordo muito não, mas tudo bem. Pois eu volto nesse ponto. Entre os médiuns, os mais conhecidos e procurados são naturalmente os curadores, os receitistas. E aqui tem uma observação, né? Médiuns receitistas têm a especialidade de servirem mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas. Importa não os confundir com os médiuns curadores, visto que absolutamente não fazem mais do que transmitir o pensamento do espírito sem exercerem por si mesmos influência alguma, de fato. A medicina os combatem e a justiça os perseguem até hoje. Sem examinar nestes escritos os direitos daquelas e as razões desta, direi apenas que a mediunidade curativa se exerce em nome da caridade e não pode ter por objetivo negá-la aos médicos, tirando-lhes como concorrente gratuita os recursos de subsistência. Vamos lá, né? Vamos parar aqui.
Bom, essa primeira coisa que ele traz, né, que a mediunidade parece ser muito comum na criança, eu entendo que ele está se referindo a um processo que todo pai conhece, que é a facilidade com que a criança tem contato com o mundo espiritual até os 7 anos de idade. Todo mundo sabe isso, o espírito André Luiz explica nas suas obras que a reencarnação ela é um processo. Então, no momento em que o espírito nasce, a reencarnação está grosseiramente mais concluída. Porém, quando a gente nasce, a gente não tem a muleira. E por que a gente tem a muleira? Porque o cérebro está crescendo. As ligações neurológicas ainda estão sendo estabelecidas. Portanto, é como se o espírito ainda estivesse encarnando ou assumindo aquele corpo. Então, isso explica por que as crianças, até mais ou menos ali por volta dos 7 anos de idade, têm tanta facilidade para ver, para ouvir, para interagir com os espíritos, né? Mas eu concordo inteiramente quando ele diz um desenvolvimento precoce da mediunidade na infância apenas perturbaria a criança de várias razões. Primeiro, porque a gente observa todo dia no terreiro que um adulto já tem dificuldade em lidar com a mediunidade. Imagina uma criança. Segundo, se você desenvolve a mediunidade na criança, você está adultizando aquela criança, está impedindo ela de ser criança. Então, na cabeça da criança só tem que ter uma voz, que é a dela própria. Depois, quando ela ficar adulta, se ela assim quiser e se ela tiver a mediunidade, ela vai trabalhar. Então, eu não gosto disso e sempre digo aos pais que me procuram, né? Quando os filhos manifestam mediunidade, vamos supor, a criança está com 10 anos e ela está com sintomas mediúnicos, o que significa isso? Significa que tem que levar ela para o terreiro para desenvolver? Não. Significa que ela tem um compromisso espiritual e que, portanto, essa família deve dar muita atenção a esse compromisso. Então, leve essa criança pelo menos uma vez para tomar passe, para conhecer o terreiro, para conhecer as entidades, para ir se habituando, mas deixa ela ser criança. Pode ter certeza. Você pega a criança que está tendo problema de mediunidade, leva ela no terreiro. Acabou os problemas. A mediunidade volta a adormecer e vai aparecer de novo quando ela já estiver adulta, pronta para lidar com isso. Bom, o que mais que ele falou aqui, né? Agora eu já me perdi. Ele fala aqui da perseguição, né? Dos médiuns receitistas, né? Por que receitistas? São os médiuns que escrevem receitas. Vamos lembrar que no começo do século XX não tinha SUS, que o Brasil era uma pobreza lascada. As pessoas não tinham acesso facilmente a um serviço de saúde. Então, não podendo contar com os médicos da Terra, os médicos do espaço é que se apresentavam, os espíritos. Então, os médiuns receitistas são médiuns de psicografia que são capazes de receber uma receita médica. Então, essa receita era obtida frequentemente homeopática, mas às vezes de forma alopática. Então, e muitas vezes também fitoterápica, né? A gente não pode esquecer. Então a pessoa chegava ali sofrida, né, com uma doença, algum problema, e o espírito vinha e escrevia através do médium uma receita, que era um tratamento, não é? E é por isso que hoje esse fenômeno já é mais raro, porque hoje, embora a gente ainda conviva com muitas dificuldades no Brasil, hoje não é tão difícil assim, a gente tem o SUS, tem posto de saúde, então é 1000 vezes mais fácil hoje cuidar da saúde do que era naquela época, né? Então esse serviço meio que foi desaparecendo. E aqui ele fala sobre uma coisa que é fato, né? Existia uma perseguição gigantesca, né, aos médiuns nessa época, tanto aos médiuns de cura quanto aos médiuns receitistas, porque vinha a classe médica, né, sempre com a sua fome voraz, né, de pôr sua mão em tudo quanto é área da saúde e dizer quem manda aqui é a gente. Então esses médiuns eles eram perseguidos. Eles eram presos por exercício ilegal da medicina. Isso aconteceu, aqui no Brasil, um monte de lugar, um monte de médium que trabalhava com cura, com cirurgia espiritual, até mesmo sem não envolver esse corte. Eles eram perseguidos pela justiça, perseguidos pela classe médica. A gente tem um exemplo aqui na região, né? Eu moro em Uberaba, aqui na cidade vizinha Sacramento, havia Eurípides Barçanufo. E Eurípides Barçanufo foi perseguido violentamente por conta de seus tratamentos, né? Enfim, houve uma perseguição muito grande. Isso aconteceu em vários momentos aqui no Brasil,
para ver se de alguma forma acabava com isso. O próprio Zé Arigó, né? Procura a história do Zé Arigó aí que vocês vão ver que ele chegou a ser preso, né? Então, enfim, essa era uma questão realmente bastante problemática. Vamos continuar, né? Logicamente, dentro da doutrina, deveriam recorrer aos médiuns curadores, em primeiro lugar, os pobres destituídos de meios para remunerar o clínico profissional. Concordo inteiramente. E, por fim, os crentes cuja fé exigisse o tratamento espiritual. Sob esse critério, a caridade continuaria a ser feita, conforme as necessidades reais dos doentes. Não seria o médico atingido nos seus privilégios, nem a ciência perderia o estímulo pecuniário ao progresso. O pensamento bonito, né? Então, eu também concordo, né? O médico está ali, ele tem que ganhar o dinheiro dele. Não estou falando que só porque é médico tem que trabalhar de graça, pelo amor de Deus, nem isso não. Mas a ideia de que o serviço mediúnico estava ali para socorrer quem não tinha condição de pagar, né? Então, uma reflexão bacana. Os médiuns curadores receitam por intuição, audição, incorporação ou mecanicamente. Os intuitivos, em face do doente ou do seu nome, recebem do espírito que o examina a indicação telepática do medicamento a ser aplicado. Os outros a ouvem. Nos médiuns de incorporação é o próprio espírito quem diretamente escreve ou dita a receita ao consulente. Nos mecânicos é ainda o espírito que lhe toma e domina o braço para escrever. Então, tem muita novidade aqui, né? Ele está falando dos muitos gêneros de mediunidade, como os espíritos utilizavam essas diferentes formas de mediunidade para levar adiante seus tratamentos. Aqueles que muitas vezes se enganaram em diagnósticos e tratamentos não admitem equívocos em receitas mediúnicas e geralmente não usaram essas prescrições, pois só alcançam permissão para o exercício da medicina os espíritos em condições de não prejudicar os enfermos com erros e deficiências. Os receitistas do espaço muitas vezes são médicos que na vida terrena restringiram a clínica e, por consequência, aos benefícios provenientes dela. Ou seja, estava aqui, não fez todo o bem que podia, morreu, chegou do lado de lá, se conscientizou da grandiosidade da vida e falou, poxa, eu ainda posso ajudar as pessoas na Terra com o meu conhecimento, eu vou continuar clinicando, mas agora fora do corpo, né? Muito bonito esse processo. A perseguição oficial contra o receituário mediúnico produziu um efeito imprevisto, o desenvolvimento sem possibilidade de repressão da terapêutica fluídica, ministrada, se assim se pode dizer, pela ação direta das entidades espirituais sobre os organismos enfermos. Observação muito legal que ele faz aqui. Ou seja, à medida que houve uma repressão a esse tipo de médium que recebia receita, que passava remédio, então a espiritualidade começou a desenvolver de uma forma mais extensa os tratamentos espirituais, tal qual a gente conhece ainda hoje, seja através da fluidoterapia, do passe comum ou de qualquer trabalho de cura que pode ser organizado de 1000 formas diferentes, né? Então isso só começou a ganhar espaço, a ganhar corpo, em razão das perseguições e todo o sofrimento que isso trazia aos médios que queriam trabalhar dessa forma. Continuando. É grande, elevadíssimo o número de médicos que professam o espiritismo. Muitos são médiuns e receitistas. Os outros, muitas vezes, recorrem àqueles medianeiros, considerando os consultores. Entre os médicos não espíritas, muitos admitem e até constatam as curas operadas mediunicamente. Alguns frequentam centros espíritas do desejo de estudar os processos com que se restauram pessoas por eles reputadas incuráveis. A um desses casos clínicos acompanhei por algum tempo. Curioso, avidamente observando os trabalhos, dizia em face dos resultados obtidos: eu acho isso tudo absurdo, mas devo estar em erro, porque no fim sai certo. No terceiro mês de suas investigações, descobriu que tinha qualidades de médium e quis aproveitá-las, na esperança de facilitar as suas pesquisas. Começou a receber espíritos.
Eu marcava no relógio a hora da sua incorporação e a da desincorporação. O maior período daquela foi de 1 hora e 20 minutos. Ao reintegrar-se em sua personalidade, perguntou-me: que fiz nessa hora? Não me lembro. Parece-me que estive dormindo, mas estou cansado. O meu protetor trabalhou? Trabalhou e brilhantemente. Sério, o médico considerou. Pode ser que ele faça maravilhas, mas desde que com o meu corpo e sem o meu conhecimento não me serve a companhia. Acrescentou: os espíritos são egoístas, não revelam o que sabem. Aqui não se aprende nada. Deixo a tenda e deixo o espiritismo. E confessou num sorriso: estou quase arrependido de ter emprestado meu corpo. Receio que esse ilustre defunto possa encarapetar-se no meu lombo sem o meu consentimento e faça brilhanteiros que me comprometam. Foi dissipado esse receio, e aqui uma nota, né, sobre os brilhanteiros, atuação, oposição, brilhante. Bom, tá aqui um caso muito interessante, né? De fato, muitos médicos eram espíritas, né, pessoas de todas as profissões, e era curioso, né? A gente está vendo aqui um relato de um médium inconsciente, e os médiums chegam na Umbanda com essa fantasia, né? Eu quero ser inconsciente, eu não quero lembrar de nada, eu quero apagar e acordar e o trabalho está pronto. Está aqui um relato. Isso acontecia com essa pessoa. Ela incorporava inconscientemente, o guia se manifestava, tratava as pessoas, ele ia embora e o médium não se recordava de nada, portanto não aprendia nada. Isso foi necessário no começo da religião, quando a espiritualidade precisava abrir as estradas nesse imenso mato de ignorância existente aqui. Conforme essas estradas foram abertas, a necessidade da inconsciência deixou de existir. E é por isso que hoje a imensa maioria dos médiuns são conscientes. E são conscientes porque precisam aprender, precisam acompanhar passo a passo a espiritualidade. Não simplesmente chegar lá, apagar, voltar e ir para casa tão ignorante quanto chegou, não é? Então, acho que esse é um relato interessante e que serve, né, para mostrar o quanto nós fantasiamos a respeito disso, né? E para encerrar, eu não vou avançar mais a leitura hoje, eu me lembro de uma frase que eu sempre repito àquelas pessoas que estão começando no universo da mediunidade e que muitas vezes estão inseguras e que pensam que a solução para o seu drama seria ficar inconsciente. Certa vez o preto velho me disse: filho, não é a consciência que você tem que perder, é a fé que você precisa ganhar. Tá bom? Muito bem. Era isso. Um abraço a todos e até o próximo estudo.